Olá, muito bom dia para você. Agora são 6h30 da manhã, é a hora do nosso compromisso. Pode soltar o despertador, porque o nosso Balanço Geral Manhã está no ar. O programa que é a voz da notícia nas primeiras horas do seu dia. Hoje, 23 de agosto, terça-feira. Os termômetros marcam neste momento aqui em Uberlândia 16 graus. E a máxima de hoje é de 30 graus, ou seja, a temperatura praticamente vai dobrar. Você acompanha imagens ao vivo da Avenida João Naves de Ávila, próximo ao bairro do Santa Mônica. Fique conosco, já já, muita informação e muita prestação de serviço para todos vocês. Estamos de volta com o nosso Balanço Geral Manhã. Agora são 6 horas 33 minutinhos. Vem comigo, vamos saber como é que fica o tempo hoje. Gente, temperatura marcando aqui em Uberlândia hoje 15 graus. Mas ao longo do dia, a temperatura vai praticamente dobrar. Os termômetros devem marcar em torno de 28 graus. E agora, uma nova massa de ar seco se instala sobre a maior parte do Brasil nesta terça-feira. O tempo fica firme, predominantemente firme no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A temperatura também volta a subir com a sensação já de calor à tarde, A máxima prevista para hoje, como eu disse, fica aí em torno de 28, 30 graus. Até o final de semana são esperadas temperaturas chegando aí, gente, 30, 31 graus na nossa cidade. É inverno, mas o calorão quase faz a gente se esquecer disso. Agora, 6 horas, 34 minutinhos, a gente abre o Balanço Geral Manhã com a notícia que abalou todos nesta segunda-feira, A morte do menino Pedro Augusto, o garoto que caiu no buraco da cidade de Carmo do Paranaíba. Nós mostramos aqui ao vivo, as equipes trabalhando para resgatar essa criança, um trabalho assim extremamente delicado e ao mesmo tempo muito urgente também. Ficamos todos aqui muito mexidos, afinal a torcida era muito grande e eu confesso para você que eu tinha muita esperança de ver o Pedro sair vivo daquele buraco. Toda a nossa equipe aqui tinha essa esperança. E é impressionante como fomos do céu ao inferno em questões assim de segundos. Comemoramos o resgate do Pedro, mas pouco tempo depois nós fomos informados, que ele havia morrido. Foram 18 horas preso dentro do buraco, com 8 metros de profundidade, 30 centímetros de diâmetro. Um buraco que não estava sinalizado, não estava tapado da forma correta. Porque se esse buraco estivesse tapado da forma correta, uma criança de 8 anos não teria caído. Mas daqui a pouco a gente vai abordar as responsabilidades deste acidente que terminou em tragédia. Agora, vocês vão acompanhar a reportagem que a Ana Paula Lemos fez, porque ontem, é claro, toda a atenção se voltou para Carmo do Paranaíba, Logo depois que esse garotinho saiu do buraco, a gente achou que poderia respirar aliviado, mas não. Começava ali todo o trâmite para o sepultamento, da investigação e o desespero da família. E a nossa equipe passou o dia lá e hoje também estará lá, porque o Pedro será sepultado hoje às 10 horas da manhã. A gente já vai ao vivo para lá conversar com a Ana Paula Lemos, mas antes, acompanhe a reportagem que a nossa equipe fez na cidade, logo depois que a morte do garotinho foi anunciada. Uma brincadeira de criança que teve um desfecho extremamente triste e ficará sempre marcado na memória de toda a região de Carmo do Paranaíba. Pedro Augusto Alves, esse garotinho de sorriso largo, lutou durante horas para sobreviver. Esse momento de aplausos e comoção foi quando o pequeno Pedro foi finalmente resgatado após quase 18 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros. A ocorrência se tratava de uma criança de 8 anos que havia caído num duto de perfuração nesse terreno. Desde então, nossas equipes vêm trabalhando arduamente, constantemente, sem interrupção, para a retirada da criança. Inicialmente houve uma dificuldade de içamento da criança,
E aí, pelas características do terreno, por se tratar de um aterro que oferece muita estabilidade, nós optamos por acionar a equipe para dar o apoio, né, através do recobrimento da equipe especializada. Essas equipes chegaram ao local e então, desde então, nós estamos fazendo esse acesso. Inicialmente utilizamos aí uma estrutura, um duto para proteger as paredes dessa perfuração, para evitar desmoronamento sobre a criança. E aí, em seguida, usamos também maquinário no acesso rampante. Já foi feita a escavação de 2 metros na horizontal, de forma manual, para acessar essa criança. Por volta de 10 horas da manhã, Pedro foi trazido pela equipe do Corpo de Bombeiros aqui para a UPA da cidade de Carmo do Paranaíba, com suspeita de parada cardiorrespiratória. Poucos minutos depois, a equipe médica aqui do local, infelizmente, constatou a morte do garoto. Durante a madrugada, o garoto ainda conversava com a equipe e com a mãe, que acompanhou todo o trabalho. Ele conseguiu beber água e tentava fazer tudo o que os bombeiros pediam. A mulher do Corpo de Bombeiro, realmente, ela passou muita tranquilidade para ele. Ela conversou com ele, explicou para ele, falou, vou descer uma corda, a corda é massinha, passa ela debaixo do seu bracinho, ela fala no subaco, tá? Debaixo do bracinho, de um lado, de outro, eu não estou conseguindo te ver. Mas na hora que você conseguir passar, você me avisa. Fala assim, eu já passei. E eles colocaram um tripé. E aí, a hora que ele falou, passou, que os bombeiros começaram a puxar, ele começou a falar assim, tô morrendo. E eles voltaram de novo. Aí ele falou, mas aonde você passou? Ele falou, não, Aí perguntou, foi no pescoço? Ele falou, não, passei no pescoço. Ela falou, não, é no pescoço. E aí, levou quase mais uma meia hora, ela conversando com ele, desceu a mesma corda com uma proteção de lençol. E aí, desceu de novo, falou que não, você vai passar debaixo do bracinho. Ele falou, pode deixar. Ela falou assim, passa um bracinho. Ele falou, já passei, passa no outro bracinho. Ele falou, já passei. Aí ela falou, vamos tentar puxar. Quando tentava puxar, ele gritava demais. Até a hora que eu saí, ele ficou conversando o tempo todo. Eu fiquei aqui até umas 7h30 da noite, ele conversando o tempo todo. Muito assim, você conversava, explicava, ele é uma pessoa que, assim, discernia bem as coisas. Esse aqui é o material que estava tampando o buraco que o Pedro acabou caindo. Como a gente consegue ver, é um material bastante fino, parece que de metal. E esse aqui, essa placa, era a única que tampava, então, esse buraco de aproximadamente 30, 40 centímetros de diâmetro. O local aqui não havia mais nenhuma sinalização. Testemunhas relataram que uma empresa terceirizada à Companhia de Água e Saneamento aqui da cidade, que teria feito esses buracos para a instalação de uma caixa d'água. Foram vários buracos que não estavam sinalizados. Mas se a gente andar a poucos metros, a gente consegue ver também um outro buraco, que a poucos metros de onde o Pedro acabou caindo. Na verdade, aqui a gente consegue ver um bueiro, né? Muito mal tampado, por sinal, com apenas alguns pedaços de tábua, que inclusive também é bastante profundo. E é bem no meio da rua. Carros ou até mesmo as pessoas que passarem por aqui, principalmente à noite, podem acabar também se acidentando. E os moradores aqui desse bairro se queixam e muito do descaso das ruas aqui dessa região. A obra, pelo que eu vi aqui, ela é da Copasa, não do loteamento. E o rapaz que é encarregado do loteamento, ele teve durante o prazo. A hora que deu, o dia amanheceu, horário comercial, não vi ninguém da Copasa aqui. E aconteceu o acidente, não vi a perícia aqui. É uma vida. O corpo de Pedro foi levado para o IML de Patos de Minas. Ele deverá ser sepultado durante a manhã. Exatamente. O velório dele deve acontecer em instantes. A nossa equipe está se deslocando para lá. O sepultamento está marcado para as 10 horas da manhã. Eu acredito que vocês aí até imaginem, né? O quanto esse momento será marcado por tristeza e por emoção. O Brasil inteiro se uniu torcendo para que o Pedro saísse desse buraco com vida. Mas infelizmente ali mesmo, né? Debaixo de aplausos. Eu confesso que eu fiquei toda arrepiada quando eu vi aquela imagem. Imaginei, falei, vai dar certo, vai dar certo. Ficamos todos aqui torcendo, vibrando demais. Mas, infelizmente, nós fomos da alegria à tristeza em questões de segundos. Minutos depois dele ter sido retirado ali do buraco, chegou a informação, né? O Corpo de Bombeiros divulgou a informação de que ele não havia sobrevivido. Ele já saiu do buraco com uma parada cardiorrespiratória.
Vocês conseguem imaginar como essa família deve estar abalada? Como essa mãe, né? Tinha uma tia ali que ficou o tempo todo com o Pedro, tentando conversar com ele durante a madrugada. Não, e que tristeza ouvir, né, aquele relato daquele homem dizendo que tentaram de todas as formas, ali primeiro com corda, né? Ele chegou, olha a inocência da criança, olha a inocência da criança. O Pedro chegou a colocar a corda em volta do próprio pescoço para sair do buraco. Ele não imaginou ali que poderia correr um sério risco e gritou, né? Tô morrendo, tô morrendo. Uma tragédia, uma tristeza sem tamanho. E quem são os responsáveis? A gente viu que a Ana Paula Lemos citou a Copasa, mas a Copasa mandou nota pra gente, informou que não tem relação com o buraco aí, né? Com essa obra que está sendo executada na cidade de Carmo do Paranaíba, pois trata-se de um empreendimento particular. E é claro que nós fomos também em busca de uma resposta a respeito da empresa que está executando esta obra. Já já a gente vai falar mais sobre esse assunto. Como eu disse, a nossa equipe estará ao vivo, a gente vai acompanhar esse momento de despedida do Pedro. Claro que nós vamos falar com a família. Inclusive, daqui a pouquinho, tem uma entrevista com a tia do Pedro, que é de cortar o coração. Ela disse que o menino adorava viver, que ele amava viver. Em instantes, a gente traz para você. Agora, vamos falar do apagão registrado no Campus Santa Mônica, na primeira fase do vestibular da UFO. A Universidade Federal de Uberlândia se pronunciou sobre a queda de energia que aconteceu no domingo, quando a prova da primeira fase do vestibular foi aplicada. Em nota, a UFO disse que vai aplicar uma nova prova para os estudantes que se sentirem prejudicados. Posicionamento polêmico, né? Deixa eu chamar o Vinícius Lemos para conversar com a gente. Vinícius, muito bom dia para você. Conta pra gente como é que isso vai acontecer, né? Como que essa análise será feita? Os estudantes que se sentirem prejudicados devem procurar a UFO? Como será? Bom dia a todos. Pois é, a UFO decidiu que, por conta dessa queda de energia, de toda aquela confusão que aconteceu aqui no campus Santa Mônica, onde eu estou, bem na entrada principal, e também na Escola Municipal Domingos Pimentel de Ulloa, também no bairro Santa Mônica, onde também eram aplicadas provas. Nesses dois pontos, os alunos que se sentirem afetados e prejudicados por conta da queda de energia, eles poderão fazer uma nova prova do vestibular da primeira fase do vestibular da UFO. Dessa forma, um edital vai ser publicado novamente, determinando os locais, como vai ser feito, e a pessoa pode fazer inscrição. Feita essa inscrição, aquele gabarito que ela entregou, o cartão de respostas, vai ser anulado, se ela fizer a inscrição. E aí ela sim poderá fazer novamente a prova e assim tentar aí uma nova chance nessa primeira fase. Quem não quiser fazer a prova não precisa, aí o gabarito dela vai ser corrigido normalmente. Tanto é que o gabarito da UFO, que vai ser, que normalmente a gente tem um dia depois, algum tempo depois da prova, esse gabarito oficial vai ser só divulgado um dia depois do encerramento das inscrições desse novo edital. Essa foi a decisão da UFO em relação ao problema que aconteceu por causa, os vários problemas que aconteceram por causa dessa falta de energia aqui na região do bairro Santa Mônica. E só mais um detalhe em relação a toda essa questão da UFO, lembrando que quem não quiser fazer a prova não precisa. Quem se sentir prejudicado, aí ele pode sim fazer a prova, porque pode ter pessoas que entregaram antes a prova, né? Então não se sentiram, não viram problema ali por causa dessa queda de energia. Enfim, aí essa foi a decisão da UFO que foi comunicada oficialmente ontem no final da manhã, viu, Meire? Obrigada, Vinícius. Eu sei que tem muitos estudantes nos acompanhando desde cedinho, né? Mães de estudantes também. Inclusive, nossa equipe está em contato com alguns candidatos aí que prestaram o vestibular da UFO na primeira fase no campus Santa Mônica, e já já a gente traz a opinião dessas pessoas sobre a decisão da Universidade Federal de Uberlândia. Se você quiser dar a sua opinião, entre em contato com a gente. Vou pedir para que coloquem o nosso telefone na tela, 997 98 9900. Você estava no campus Santa Mônica, ficou ali sem energia no momento da sua prova?
Mande a sua opinião a respeito da posição da Universidade Federal de Uberlândia. Se você estava fazendo prova aqui em cima, né, no campus Umuarama, e se por algum acaso você sente que isso pode te prejudicar, né? Afinal de contas, estamos falando de uma universidade extremamente concorrida. O curso de medicina é um dos mais concorridos do Brasil. Mande a sua opinião também. Combinado? Agora, 6h48. Atenção, moradores do bairro Santa Rosa e motoristas que vão passar pela região. A Secretaria de Trânsito e Transportes vai interditar um trecho da rua Acaraju. Acaraju, é isso mesmo. Eventos devem acontecer entre a Avenida Olímpica e a Rua Florianópolis e, por isso, o trânsito será interrompido das 14h até a meia-noite de hoje. Fiquem atentos aos desvios para não se atrasarem aí no trânsito, né? A gente sabe que às vezes está com aquele caminho já determinado, marcado, saiba então que haverá interdição. Agora, 6h49, o governo federal deverá compensar as perdas de arrecadação de 3 estados. E Minas Gerais está entre eles. Eu quero saber agora os detalhes, né? E quem chega contando para a gente é a Tânia Costa. Muito bom dia, Tânia. Bom dia, Meire, bom dia a todos. Pela decisão do STF, o governo tem que fazer essa compensação aos estados por meio de um abatimento das dívidas dos estados com a União. E isso imediatamente, não a partir de 2023, depois de uma análise da arrecadação, uma apuração da arrecadação, conforme defende o governo federal. Essa decisão veio depois de ação movida pelos 3 estados contra a União, com base na lei complementar. Essa lei limita a alíquota do imposto sobre movimentações aí envolvendo energia elétrica, combustíveis, o transporte coletivo também. Esta decisão, ela também determina que o governo federal não pode incluir em cadastro de inadimplência os estados e não pode cobrar encargos moratórios sobre a compensação, viu, Meire? Ok, Tânia, obrigada pelas informações. Gente, para tudo aí que você estiver fazendo, tem um aniversariante bem importante no final do mês. Quem é? Eu sou dia 29, mas eu não sou muito importante não. Agora, Uberlândia é demais, né? Uberlândia está de aniversário dia 31 de agosto. Mas quem ganha o presente é você. Você que está construindo, você que está reformando. Não perca tempo, vá direto para a Nacional Piso Distribuidora, porque é lá que você vai encontrar sempre as melhores ofertas. Confiram só. Cristalato esmaltado e polido extra, R$ 59,90. Vaso Celite, R$ 189,00. Cuba Tramontina, R$ 329,00. E vocês já sabem, com o poderoso precinho, você pode pagar o preço à vista em até 12 vezes sem juros. É isso mesmo, é o preço à vista, tá, pessoal? Em até 12 vezes sem juros, para te dar aquele alívio, aquela folga, porque a gente sabe que obra, construção, né, até mesmo aquela reforma, às vezes acaba saindo um pouquinho mais caro do que a gente imaginou. Então, corram para a Nacional Piso Distribuidora. Em Uberlândia tem 2 lojas. Uma fica na Avenida João Naves de Ávila, 4535, telefone 3222-6100. Também é o WhatsApp. E a outra loja fica na Avenida Floriano de Roupas, foi invadida no centro de Uberlândia. O criminoso furtou várias peças de roupa. E quem acompanhou tudo pra gente e traz agora os detalhes é a repórter Ellen Vilela. Ele invadiu uma loja de roupas por aqui, uma saída de ar que tinha grade. Pois foi um pesadelo. Carlos José é dono da loja. Está neste local desde o ano passado. Era ambulante e decidiu trabalhar na formalidade. Aí o fiscal ficava correndo atrás da gente e decidi abrir uma loja. Aí abri no meu apartamento, fiquei 1 ano no meu apartamento, aí saiu esse ponto aqui, eu entrei nesse ponto, pago R$ 2.500 de aluguel aqui, nesse pedacinho. E agora vem acontecer isso, né? O criminoso conseguiu furtar 150 peças, a maioria calças desse modelo aqui, ó, para uma clientela mais jovem. E colocou tudo em mochilas, como esta aqui, ó. Furtou 3 mochilas. O prejuízo foi de R$ 10.000. Carlos foi avisado por um vizinho que notou a confusão na loja.
O mercearista que guarda o carro aqui, mensal, ligou para uma conhecida minha, que não tinha meu número, aí ela foi me ligou, me avisou. Eu vim cá correndo, vi o que tinha acontecido, chegou aqui e estava esse desastre. A semana começou complicada, mas o comerciante diz que vai trabalhar em dobro para minimizar o prejuízo. Não tem outro jeito. Agora devagarzinho, né? Correr atrás, né? Do prejuízo, né? Não pode parar, que as contas não param, a vida não para. Correr atrás, né? Passou, né? Não tem como voltar mais atrás. Sobre a segurança da loja, Carlos disse que vai reforçar e está divulgando as imagens para tentar identificar o criminoso e recuperar as peças. O ser humano falha, a justiça falha, mas nós temos que confiar na justiça, eu creio. Eu tenho muito colega na justiça que já está mexendo, já está me ajudando. Eu tenho muito amigo que creio na justiça do homem e também creio na justiça de Deus. A polícia militar acredita que o ladrão não agiu sozinho. Várias câmeras de segurança estão sendo verificadas ao longo do quarteirão e também de ruas próximas, para tentar localizar o comparsa e o veículo. A loja fica na Avenida Floriano Peixoto, na esquina com a Rua Tenente Virmondes, no centro de Uberlândia. Tomara, né, que com a divulgação aí da imagem, esse homem seja encontrado, seja preso. E agora eu convido vocês para acompanharem comigo uma outra imagem impressionante. Gente, um carro invadiu uma loja. A motorista, ela perdeu ali o controle, né, e bateu na porta de uma loja de pisos em Frutal. A informação que a gente tem é que ela se confundiu na hora de sair com o veículo, trocou ali os pedais do carro. Isso aconteceu no finalzinho da tarde de segunda-feira e é uma imagem, vejam só, acompanhem só comigo, impressionante. Ó, ela invade a loja, tá vendo? Só para depois de acertar ali os pisos, todo mundo se assusta. Mas vejam só no detalhe, esse homem aqui tá trocando uma lâmpada. Olha que sangue frio, hein? Ele só dá uma olhadinha e continua o trabalho normal, como se nada tivesse acontecido. E esse aqui que segura a escada também, né? A motorista está bem, ela apenas se confundiu na hora de apertar os pedais, como eu falei, do freio, do acelerador, acertou duas motos também que estavam estacionadas aí em frente a esta loja e acabou entrando, olha, nesse comércio. Essa aqui se assustou, né? Claro, ela chegou a recuar, foi para trás um pouquinho. Foi lá conferir se estava tudo bem com a motorista, né? Esse aqui também. Mas o rapaz que está ali trocando a lâmpada, impressionante. Ele permaneceu ali, ó, do mesmo jeito. Tá vendo? Felizmente foram só prejuízos materiais. Gente, agora 6 horas, 56 minutinhos. Vamos falar do garotinho Pedro, menino de 8 anos, que caiu num buraco em Carmo do Paranaíba. Foram 18 horas preso dentro daquele buraco. Nós abrimos, é claro, né, a nossa programação aqui da TV Paranaíba falando disso, torcendo muito. Eu saí ontem do programa com os ombros aqui, ó, pesados, de tanto fazer força, para que ele fosse retirado dali com vida. Quando ele saiu, era por volta de 9h40 da manhã mais ou menos, sobre aplausos ali, eu falei, nossa, deu certo. Mas em questões de segundos, né, nós saímos da alegria e fomos à tristeza. Porque o Pedro Augusto não resistiu. Ele saiu em parada cardiorrespiratória e aí logo em seguida o Corpo de Bombeiros confirmou pra gente que ele havia morrido. E olha, toda a nossa redação aqui, todo mundo, ficou assim, sabe, deu para perceber aquela tristeza no olhar? Nós entramos na programação nacional levando essa notícia triste e estava todo mundo assim, muito decepcionado e muito desapontado. E hoje, né, é o sepultamento do Pedro. Como eu disse para vocês, a Ana Paula Lemos, que durante todo o dia de ontem esteve em Carmo do Paranaíba, acompanhando a família, acompanhando a investigação, agora ela está exatamente no local onde o Pedro será sepultado. Ana, bom dia para você. Conta pra gente, o clima aí deve estar, assim, péssimo, né? Triste demais.
Bota triste nisso, viu, Mary? Um bom dia para você também, bom dia a todos que acompanham a nossa programação. O clima aqui é de luto, é de grande tristeza, não só aqui em Carmo do Paranaíba, como toda a região. Todo mundo estava esperando um desfecho diferente, inclusive nós, né? Nós estávamos imaginando que chegaríamos aqui hoje para entrevistar o Pedro, ele convida, contando, né, como é que foi aquele momento de aperto. Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. A gente chegou agora há pouco aqui na região central de Carmo do Paranaíba, bem aqui em frente à funerária, onde os familiares, amigos e vizinhos estão se despedindo do pequeno Pedro. Daqui a pouquinho a gente tenta se aproximar para conversar com o pessoal e a gente volta com mais informações. Mary. Obrigada, Ana. A gente já então volta com você. E eu, né, repórter, muitos e muitos anos, sei exatamente o que a Ana Paula está sentindo. E ela terá hoje um dia muito difícil, porque o caso do Pedro comoveu a todos. E ela vai ali já ouvir a mãe, ouvir as pessoas mais próximas, a professora, os amigos. E por que é importante essa cobertura nesse momento? Porque alguém tem que ser responsabilizado. E já a gente vai trazer para você também o resultado dessa investigação. Fique com a gente. Agora vocês acompanham o Boletim JR e na volta a gente vai direto lá para Carmo do Paranaíba conversar com a Ana Paula Lemos e com todos os familiares. Até já. Estamos de volta com o nosso Balanço Geral Manhã, agora às 7h04. Venham comigo, nós vamos voltar a Carmo do Paranaíba, onde o garotinho Pedro Augusto, de 8 anos, que morreu depois de ficar preso em um buraco por 18 horas, será sepultado hoje. Deixa eu falar com a Ana Paula Lemos. Ana, o sepultamento está marcado para as 10 horas da manhã. Confirma isso para a gente, por favor. Exatamente, é previsão que seja às 10 horas o sepultamento. O velório começou por volta de 5 horas da manhã. Estavam aguardando alguns familiares chegarem aqui para esse momento de despedida. É um momento extremamente delicado, né? A gente entende, Mary, afinal, a gente sabe o quanto o Pedro lutou durante 18 horas, né? E ninguém esperava esse final. Eu estou aqui agora com os avós paternos do pequeno Pedro, a dona Sônia e o seu Ronaldo. Dona Sônia, que não mora aqui na cidade, né, mas veio para despedir do pequeno Pedro. Me conta como é que ele era, como é que era o Pedro. A gente teve acesso a algumas fotos, ele muito sorridente, né, muito serelepe, como é que ele é? O Pedro era lindo, maravilhoso, sincero, é um menino carinhoso com todos nós, com a minha avó, com a minha mãe, com o pai, com nós todos. Mas Deus quis assim, né? A gente entregar na mão do Senhor Jesus e que Deus abençoa, né? Nós todos, consola nós. Eu não tenho nada a falar contra ninguém, né? Que eu sou evangélica, que Deus abençoa. Toma conta de nós todos, dá força e saúde para nós todos. Claro, falta, nós vai sentir muita falta, mas Deus dá força para nós todos lutar, né? Estamos aqui para lembrar dele, nós todos vamos lembrar com amor e carinho, porque um menino bonito igual ele, carinhoso com todos nós, não existe. Inteligente, viu? Criativo. Ele chegava, vovó, eu te amo demais. Ele falava para mim, falava para a mãe dele que amava a mãe, amava todos nós. E nós também amava ele e eu amo de coração meu neto. E eu não tenho só eu não, tenho 3 netos. E eu amo todos, 3. Tudo igual. Sofrer, nós está sofrendo. Mas está na mão de Deus. Eu não tenho nada contra falar de ninguém. Vai confortar, né, o coração de todos nesse momento difícil. E a dona Sônia falou algo que todos falaram aqui, todo mundo que a gente conversou falou o quanto realmente ele era amoroso, ele era uma pessoa afetiva. A gente conversou ontem com a irmãzinha dele. Tem uma frase da irmã, Mary, que vai ficar gravada para mim sempre, que eu conversei com a Maria Eduarda, ela tem 10 aninhos, e eu perguntei se ela sempre brincava ali naquele local com o irmão. Ela falou que sim, a gente sempre brincava, só que antes não tinha buraco, tia. Então, é algo que vai ficar marcado e a gente, nós fomos informados também que ele era muito apegado a essa irmã, não é mesmo, seu Ronaldo? Eles eram muito grudados, são só os 2 irmãos. Era a Maria Eduarda e o Pedro, esse que Deus tirou agora, no momento, e tudo que ele fazia, eram os 2 juntos.
Eram os dois juntos. Ele não fazia nada sem ela. Dormia com ela, comia junto com ela. Televisão, tudo era junto com ela. Eu morei 4 anos com ele. Com eles lá que eu morei. Ele era amoroso, ele era nervoso, mas amoroso demais na conta. Agora, eu me faço uma pergunta, eu repito as mesmas palavras que ela falou, de amor, carinho, de afeto que nós temos. Agora, eu quero saber, que até agora nós não descobrimos qual a firma que foi responsável que fez essa tragédia. Que sim é uma tragédia. E se chama-se falta de responsabilidade. Que a firma que faz uma obra dessa, ela tem que ter o isolamento pessoal na área e ter um guarda de segurança lá, evitar. Podia ser uma criança, um adulto, igual o Pedro Doneto, ou podia ser um adulto, porque eles tamparam o lugar. O senhor mora ali perto, o senhor sabe... Eu morei lá, beirando, fica uns 30 metros mais ou menos, que fica só, da casa dele até dentro do local. E tem pouco tempo que eles fizeram ali aqueles buracos, porque era um local que o Pedro tinha costume... Foi semana passada que eles começaram esses buracos. Que eu trabalho ajudando a fazer parte elétrica, e eu passava lá e estava vendo a máquina furar. Então o patrão meu falou assim, isso aqui vai ter tragédia ainda. Vai ter tragédia, se eles não tampar isso aqui, vai ter tragédia. Agora, eu já procurei saber qual órgão. É a prefeitura? Não, é a obra particular. Quem é o responsável? Quem será o responsável agora? Eu quero só a resposta. Eu sei que não vai trazer meu neto de volta mais. Não vai trazer. Mas é só evitar que outros não é só meu neto, evitar que outras mães, outros pais, outros amigos, outros parentes sofram. Ana? Igual nós estamos sofrendo. Precisamos de uma coisa dessa? Não. Sim, Nery, estou te ouvindo. Olha, esse avô está certíssimo, está coberto de razão. É claro que estão todos emocionados, sentidos, mas de quem é a responsabilidade? Por que esses buracos estavam ali? Sem sinalização, a informação que nós temos era que não era só um, né? E a irmãzinha poderia estar junto. Já pensou o tamanho dessa tragédia? Poderia ser maior ainda, maior ainda. E Ana, a Copasa já disse que nada tem a ver com os buracos, né? Mas a gente sabe que está havendo uma obra, um loteamento está sendo construído neste local. A gente já tem o nome da empresa, essa empresa se pronunciou a respeito. Dá pra gente os detalhes, por favor, porque agora é a hora da gente falar. Quem são os responsáveis? Quem deveria ter tapado de forma correta esse buraco? É uma criança, gente. Uma criança, se uma criança caiu, é porque a coisa não estava certa. Não tinha sinalização, não estava lacrado como deveria. Isso é fato, né, Ana? Com toda certeza, né? Ficam essas dúvidas. Além da dor, é claro, da indignação, fica essa dúvida. Ontem, quando nós chegamos, Meire, conversei com várias pessoas ali. Essa queixa não é só do seu Ronaldo, é de toda a vizinhança ali, que realmente essa obra não tinha sinalização. É um terreno que não tinha uma cerca. E bem ali, no meio da rua, ali naquela rua no bairro Alvorada, a gente consegue ver um bueiro também que está aberto. Tem apenas algumas tábuas ali tampando, mas que está no buraco, as folhas de lata que eles puseram, que se fosse uma tábua, ele não tinha caído, a tábua não tinha quebrado. O diâmetro é 30 centímetros. Como com a tábua de 30 centímetros, uma criança de 28 quilos quebra a tábua dessa aí e cai lá dentro. Realmente parece que foi algo improvisado, né? Não tinha nenhuma sinalização. E nós conversamos, as pessoas falaram a princípio que seria da companhia de água e esgoto, que eles estariam instalando uma caixa d'água ali no local. Nós procuramos a companhia e eles disseram que a obra não é deles, que se trata de o loteamento é particular e a obra também seria particular. A gente entrou em contato também com essa empresa, né? Ela disse por meio, através de nota, que de fato era a instalação de uma caixa d'água que estava ali e que eles estão apurando as causas desse incidente. Eles lamentaram o ocorrido, né? Essa empresa ATR+, disse realmente que se tratava de uma instalação de caixa d'água, por isso esses buracos de fato não era apenas um, eram cerca de 4 buracos e esses buracos aí de cerca de 30, 40 centímetros de diâmetro serviriam para colocar o pilar, né, a sustentação dessa caixa d'água.
mas de fato é algo que deveria ter sido sinalizado, porque era uma placa de metal muito pequena e ali é uma terra fofa, essa ventania que a gente está no mês de agosto, a terra tampa, não dá nem para ver que tem um buraco ali, que tinha um metal tampando. De fato era também um material muito fino, nós estivemos no local ontem, nós mostramos, o pessoal vai ver logo mais na reportagem aí todos os detalhes. Então essa empresa disse que de fato é uma obra particular para a instalação de caixa d'água e eles irão apurar agora as causas desse incidente. A gente está acompanhando tudo isso de perto porque, de fato, Pedro foi vítima, né, de uma irresponsabilidade, né? A gente pode chamar assim, porque se não tinha sinalização ali. É um local que as crianças brincam, é um lote aberto, né? E bem em frente, logo em frente ali no meio da rua, também tem buracos que não estão tampados. Então, ele foi mesmo vítima de uma irresponsabilidade, né, Miri? Ana, e a polícia também esteve no local? Um inquérito foi instaurado. Conta pra gente como é que está a investigação também. A empresa disse que, de fato, seria construída ali, né, colocada ali uma caixa d'água, né? A empresa também disse em nota que contratou uma empresa terceirizada, ou seja, já falou que, nós contratamos uma empresa terceirizada, a gente não estava sabendo disso aí, né? Essa é a informação, certo? Correto? Na nota que foi uma empresa terceirizada. E a polícia? Quero saber da investigação. Em que pé que está isso? A polícia esteve lá no local? Foi feita perícia? Sim, ontem quando nós chegamos, a perícia técnica da Polícia Civil estava ali no local, acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros e saiu rapidamente. Depois, então, uma empreiteira, né, alguns funcionários foram até o local para tampar o buraco. Afinal, o Corpo de Bombeiros fez, né, a equipe do Corpo de Bombeiros fez um buraco paralelo ao que o Pedro caiu, um buraco de aproximadamente 6 metros. Então, para evitar que outro acidente pudesse acontecer ali, rapidamente eles tamparam esses buracos ontem mesmo na presença da perícia. Mas a gente não teve a informação ainda, Mary, se vai ser instaurado um inquérito, se foi instaurado um inquérito. A perícia, de fato, só acompanhou ali a retirada do corpo do pequeno Pedro, até que foi levado então para a UPA e depois eles saíram. A gente também está atrás dessas informações, viu? O que vai ser feito agora, né, depois de toda essa tragédia. É isso. Ana, já eu volto a falar com você ao vivo. Agradeço os avós do Pedro por nesse momento de tanta dor, né? Um momento que a gente fica assim tão sensível. Se nós aqui estamos, imaginem a família, né, do Pedro, como é que não está. Agradeço a eles por mim, meus sentimentos a todos aí, mas já a gente volta a conversar com a Ana Paula Lemos, porque a investigação deste caso, gente, ela deve ser feita a fundo. E a gente tem até que entender, é claro, e passar para vocês essas questões técnicas, né? Numa obra como essa, o que deveria ter sido feito? Sinalização, esses buracos deveriam estar tapados, de que forma, de que jeito? E eu convido vocês a acompanharem o Manhã Total, porque às 7h30 da manhã, Mônica Cunha já está comigo aqui, ela está acompanhando tudo, né? Ao lado aqui com a gente, ouvindo a Ana Paula Lemos, os familiares, porque tem muitas perguntas, né, Mônica, a serem respondidas. Eu estou aqui, assim, cheia de perguntas. Eu também. Bom eu dia. te confesso, bom dia para você. São vários pontos de interrogação e a gente sente a dor também, né? A dor reverbera em nós, a perda dessa vida, desse menino que tinha aí a vida pela frente. E entre as perguntas estão as seguintes. Não tinha que estar cercado? No mínimo. Cadê a sinalização? Era uma obra aberta, não estava fechada. Por ali, uma cidade pequena, passam várias pessoas, não é? Crianças? As crianças que têm a liberdade numa cidade pequena de brincar na rua, gente. Isso é uma realidade. E aí não tinha nada, aquela forma, desculpe o termo que eu vou usar, mequetrefe, de cobrir o buraco, não. Aí nós vamos conversar com o profissional da engenharia civil que vai nos dizer o que é recomendado, qual é a norma técnica, quem é que faz essa fiscalização. Nós vamos acompanhar no Manhã Total. Eu espero vocês. E a gente vai falar também sobre o seguinte, papada, dá para se livrar dela? Eu converso com uma cirurgiã plástica, tá bom? É daqui a pouquinho, até já. Daqui a pouco, então, você confere o Manhã Total com Mônica Cunha. É de uma tristeza sem tamanho o que aconteceu. E não dá nem para falar, gente, ontem a gente ouviu alguns colegas dizendo assim, ele não resistiu aos ferimentos. Ele resistiu. Pedro resistiu por 18 horas dentro de um buraco com 8 metros de profundidade
30 centímetros de diâmetro. Ele resistiu demais. Vamos para um rápido intervalo? Já já a gente retorna com a Ana Paula Lemos e com essa cobertura, né? Essa tragédia que ganhou aí repercussão nacional pela tristeza. Eu volto já. Agora, 7h23, a nossa equipe passou o dia em Carmo do Paranaíba. Conversamos, gente, com familiares, com amigos do Pedro. A gente tentou entender um pouquinho mais da vidinha, né? Eu vou falar vidinha porque são só 8 anos. 8 anos. Pedro viveu muito pouco, aproveitou muito pouco. Ele teve a vida interrompida por algo que não deveria ter acontecido. Uma tragédia. Vocês acompanharam aqui em primeira mão, na TV Paranaíba, aqui no Balanço Geral Amanhã, nós abrimos a nossa programação ali torcendo, todo mundo, ó, dedo cruzado para que ele sobrevivesse. Mas infelizmente o pior aconteceu. Depois de 18 horas preso num buraco, o Pedro se foi. E o laudo que atesta a causa da morte ainda não foi divulgado, mas há a suspeita de que ele tenha morrido de asfixia. Tem até uma informação que a tia, deixa eu chamar a Ana Paula Lemos, aqui, tem até uma informação, Ana Paula, que a tia deu para você, eu estava assistindo mais cedo aqui com a nossa equipe, ela contou que a perninha do Pedro, se eu não me engano, acho que o joelho esquerdo, estava dobrada, né? Porque imagine um buraco de 8 metros, ele caiu de uma vez, e aí nessa, a perninha dele esquerda estava dobrada e a perna direita teria inclusive entrado assim, na terra fofa. E ele morreu, acabou morrendo por asfixia. Essa é a suspeita do hospital, foi o que foi informado. O laudo oficial ainda não foi divulgado, mas assim, tudo leva a crer que foi isso mesmo, né? Que esse joelho tenha pressionado ali o peitinho dele, né, Ana? Sim, Mary, ele se queixava já de falta de ar desde o começo dos trabalhos. A gente está falando de um buraco de 8 metros de profundidade, mas ele ficou preso a aproximadamente 6 metros. Isso porque era um buraco que, a princípio, ali no topo tinha cerca de 40, 30 centímetros de diâmetro, mas ele ia se estreitando. Então, lá no fundo, ele era mais estreito. A perninha do Pedro acabou ficando presa. A tia contou, a gente vai ouvir daqui a pouquinho ela falando, mas a tia comentou que a bombeira ficava pedindo para ele fazer, né, ali, passando ali todas as orientações para ele. Quando eles jogaram a corda, pediu para que ele passasse entre os bracinhos, para então eles pudessem puxar a criança. Só que ele não conseguiu muito bem fazer tudo ali que a equipe do Corpo de Bombeiros falava. E aí ele acabou então prendendo a perninha. Em um momento a tia também relatou que ele até chegou a colocar a corda no pescoço, e eles falaram que não era no pescoço, que seria no bracinho, mas essa corda estava machucando. Então eles tentaram diversas formas de retirar a criança com a corda. Até que eles colocaram um tubo ali para impedir que a terra deslizasse, né? E aí eles conseguiram passar uma máscara de oxigênio para o Pedro, ele também conseguiu beber água. Isso durante o tempo que ele conversava com a equipe, por volta ali de 5 horas da manhã. Então de 4 horas da tarde, que foi o momento que ele caiu, até por volta de 5 horas da manhã, ele conversava com a equipe, conversava com a mãe que acompanhou ali todo o trabalho, mas depois ele parou de responder à equipe médica e à equipe também do Corpo de Bombeiros, né? A princípio eles pensaram que ele pudesse ter dormido ou até mesmo ter desmaiado, mas ele já tinha os sinais vitais, de acordo com o médico da unidade de pronto atendimento aqui de Carmo do Paranaíba, que disse que quando ele chegou na unidade por volta de 10 horas da manhã, ele já não apresentava mais os sinais vitais, não tinha nenhum sinal vital. Então, a suspeita é sim que ele tenha morrido por asfixia, ou seja, ficou muito tempo ali, né, sem ar, e essa teria sido então a causa da morte do pequeno Pedro. Mas como você disse, o IML ainda não publicou o laudo oficial, a gente ainda não tem essa informação. Ontem, no momento em que a gente chegou, muitas pessoas questionaram a demora
para fazer esse resgate. Afinal, foram quase 18 horas. Mas a gente precisa mencionar, Miri, que é um trabalho muito minucioso. Qualquer buraco ali que fosse cavado ao lado, né, de qualquer jeito, a terra poderia ceder e acabar acessando, né, asfixiando mais ainda o pequeno Pedro. Então, é algo que não é visto com frequência. Na verdade, até uma bombeira disse pra gente que isso nunca aconteceu aqui na região. Eles não têm esse costume de fazer esse tipo de trabalho. Por isso, foram acionados militares de Belo Horizonte, né, da capital mineira, e também militares de Uberaba, que foram os mesmos militares que atuaram na tragédia de Brumadinho. Então foram vários militares acionados. Inclusive ontem o governador Romeu Zema postou nas redes sociais lamentando pela morte do pequeno Pedro e dizendo que eles se mobilizaram realmente, que trouxeram, como eu disse, militares de Uberaba que tinham aí experiência nesse tipo de trabalho para tentar salvar, para tentar tirar o pequeno Pedro daquele buraco com vida, o que infelizmente não aconteceu. Então por isso essa demora de 18 horas para tentar resgatar o garoto. Claro, muitas pessoas ficam indignadas com essa demora, né? Mas a família agradeceu o trabalho de todos ali, os envolvidos, e eles agora realmente querem respostas, querem justiça, querem que as pessoas que deixaram o local sem a devida sinalização sejam responsabilizadas, Miriam. Ana, a gente vai ver agora a sonora com a tia do Pedro. Enquanto isso, Ana, por favor, se conseguir chegar mais pertinho ali, tentar falar com a mãe, com as pessoas e principalmente com essa tia nesse momento, né? Que ficou ali conversando com o Pedro nos últimos minutos de vida dele. E agora vocês acompanham a entrevista que a Ana Paula fez com a tia do Pedro. Ele estava bem nervoso, ele sentia muita dor na perna, muita dor mesmo. Ele entrou em pânico, ele ficou muito nervoso porque ele queria sair dali. Ele lutou para viver, ele queria sim viver, mas ele chegou no limite dele, né? Então ele lutou o máximo que ele pôde. Ele lutou. Eu concordo exatamente com essa tia. Ele lutou. E basta a gente se colocar no lugar dele. Preso, a 6 metros de profundidade, um buraco de 30 centímetros de diâmetro, com a perninha ali torta, né? Recebendo água, recebendo alimento líquido, para conseguir se sustentar ali dentro. Pedro, eu lamento imensamente por você. E a gente segue acompanhando. A gente não vai deixar essa investigação de lado.